Revelação do Espírito Santo. Porque de mim mesmo nada tenho a falar, mas é o Senhor quem rege esse trabalho. Nós estamos aqui para o adorá-lo. Nós estamos aqui para ser alimentados por sua palavra. E nós confiamos no que Deus tem reservado para o meu e teu coração. Amém? 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, lá no Velho Testamento. Isso. 2 Samuel fica antes de 1 Reis. Isso, 2 Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O tema da leitura: Davi comete um adultério e um homicídio. Louvado e agradecido seja teu nome. A todos que nos acompanham pelo YouTube, a todos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo 1 em diante. A todos que nos acompanham, abra agora em nome de Jesus um espaço no seu tempo. Se possível, desprenda-se dos afazeres. Pegue um exemplar bíblico e nos acompanhe através da leitura bíblica. Deus tem algo para o meu e teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi um mensageiro e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste da tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi, escrevendo uma carta a Joabe, o mandou-lhe pelas mãos de Urias, escrevendo na carta, dizendo: põe Urias na frente da maior força de peleja, e retira-se de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade,
cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei do rei todo o sucesso dessa peleja, ou sucedeu que o rei se encolarize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar dos muros? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de um mó corredor, de que morreu em Tebes? Porque vós chegastes ao muro, então dirás também: morreu teu servo Urias, o heteu. E o mensageiro entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saímos nós no campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos seus servos, os servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. E Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou-se ao seu senhor. E passado o luto, enviou Davi, a recebeu em sua casa e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos aceitar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Fiquem à vontade. Podemos aceitar. Irmãos, eu sei que essa palavra é conhecida, mas Deus tem algo a nos ensinar nessa noite. Amém? Mas se formos parar para pensar nesse presságio, no que acontecera sobre a vida de Davi nesse episódio, nós antes um pouquinho temos que lembrar quem era Davi. Davi não era uma pessoa qualquer. Davi era um homem eleito, escolhido, achado por Deus no meio de milhares. Davi veio do anonimato. Davi veio de uma família de 8 irmãos, sendo ele o mais novo. Davi era o menosprezado, o menor na casa de seu pai. Davi era pastor de ovelhas, cuidava das poucas ovelhas do pai no campo. A Davi, dizem os grandes teólogos, os grandes estudiosos, que Davi era fruto de um adultério. Davi era fruto de uma traição de Jessé com a sua mulher, e assumiu a criação de Davi. Tradução: Davi tinha tudo para ser um homem derrotista. Davi tinha tudo para ser um homem de baixa moral, sabe, aquela autoestima. Davi tinha tudo para ser um homem de baixa estima, de ser um homem derrotado no seu intelecto, na sua mente. Mas a Bíblia fala que quem escolhera Davi é do Todo-Poderoso, Deus eterno, falando ao profeta, seu servo Samuel, e mandando ele ir lá na casa do pai de Davi, de Jessé, e escolher entre os irmãos o novo rei de Israel. Entenda quem era Davi: um homem corajoso, sincero, íntegro, um homem que temia o Senhor, obediente às suas ordens. Era um homem que tinha relacionamento íntimo com Deus. Davi era um homem que lutou com o urso, que lutou com o leão, matou com suas mãos. Davi era um homem que escapou da investida contra as lanças de Saul para o matarem. Davi era um homem que, à frente do exército de Israel, derrotou centenas de milhares, dezenas de milhares. Davi era um homem que, mesmo depois de rebaixado de toda a frente do exército, que ficou no
apenas 1000 soldados, entrava em qualquer batalha e Deus lhe dava vitória. Deus era com Davi. Aleluia. Você já ouviu falar que Deus é contigo, hein? Aleluia. Quantas vezes nós vemos que Deus fala através dos profetas com as nossas vidas? Como Deus usara Samuel para falar com Davi, muitas vezes Deus usa homens de Deus para chegar na Mara e falar: Mara é uma mulher de Deus, batalhadora, guerreira, está na peleja, mas está ali firme com o Senhor. O Marcelo pode ser o que for, mas tem palavra e ele está lutando para estar na casa do Senhor. A Dalvinha, ela pode ser pequenininha, mas pensa numa mulher valente que está na presença do Senhor. A missionária Isabel, eu vou falar para você, aquele casal pode passar o que for, mas é homem e é mulher escolhida de Deus. Já ouviu ou já não ouviu? Glória a Deus. Às vezes nós sentimos com muita alegria quando Deus usa um profeta para falar com a gente. Deus usa um homem ou uma mulher para falar com a gente. E nós sabemos que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas que história é essa, pastor? Você está acabando de falar coisas boas e agora começa a cobrança. A cobrança é justamente a investida do diabo contra os santos do Senhor. Meu Deus, é verdade. Entenda uma coisa, vivemos uma luta espiritual. Vivemos uma batalha, numa guerra espiritual. A Bíblia nos ensina em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E quantas vezes, como ouvimos hoje aqui, trocamos Deus por coisas pequenas, damos desculpas simples, desculpas chulas para não ir para a igreja. Quantas vezes nós, no íntimo do nosso coração, sabemos que se formos sendo vistos por Deus em espírito de verdade, falhamos com a nossa sinceridade. A Bíblia fala que Davi, ele foi o rei eleito, amado, escolhido pelo povo. Ninguém desprezava o reinado de Davi. Davi era um homem de batalha, de guerra. Qualquer povo que pelejou, Deus deu vitória nas mãos de Davi. O povo inimigo caía derrotado porque Deus era com Davi. Até aqui, quantas batalhas você tem vencido? Até aqui, você olhando para o seu passado, quantas lutas você sofreu, quantas afrontas, quantas necessidades, quantas doenças, quantos apontamentos, quantas crises, quantas situações a gente passou e dobrou o joelho, e o Senhor até aqui tem nos dado vitória. Existem muitos Davis nos dias de hoje, existem muitos Davi na igreja, existem muitas pessoas que ainda são eleitas por Deus, que ainda são amadas por Deus. Aleluia. Mas uma coisa eu falo, nada disso nos livra de passarmos tentações. Glória a Deus. Nada disso nos impede de sermos tentados pelo diabo. É verdade. O próprio Cristo, ao ser batizado, pregamos uns dias atrás, Mateus 4, sobre a tentação de Cristo. O próprio Cristo foi batizado por seu primo João Batista, recebeu o Espírito Santo de forma corpórea como pomba, ouviu uma voz dos céus, o próprio Deus dizia: este é o meu filho amado, em que minha alma compraz. Eita Deus. O próprio Jesus, quando acabou de receber o Espírito Santo, foi batizado, foi levado pelo Espírito de Deus ao território do diabo, para o deserto, para ser tentado pelo próprio diabo. Olha, repara, se o Filho de Deus, o Messias, o Criador, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para nos unir novamente a Deus, por sermos amados e para sermos salvos, apropriou-se dos nossos pecados na cruz do Calvário, ele não foi poupado e foi tentado pelo diabo. Como a Dalvinha não pode ser tentada? Glória a Deus, é verdade, Senhor. Como o Marcelo não pode ser tentado? Como eu não posso ser tentado? Entenda, as tentações estão diárias, mas cabe a nós ser tentados e falar não. Quando sermos tentados, repreendendo a primeira ação maligna. Quando sermos tentados, absolutamente entender que existe um mundo espiritual e que Satanás está tentando quebrar a sua intimidade, a sua amizade, a sua proximidade para com Deus. E a única coisa que nos faz é o pecado, se isolar de Deus. Davi era homem de Deus ou não era? A Bíblia fala que Davi era um homem que era segundo o coração de Deus. Entenda isso. Aleluia. Quem era Davi perto de mim? Eu não sou nada.
Eu sou extremamente pequeno, sou novo até nessa história de pastor. Estou caminhando, estou engatinhando como uma criança no Evangelho. Davi não falava com o próprio Deus, não tinha intermediário não. Ele falava e Deus conversava com ele. Aleluia. O negócio era maior, era mais íntimo, era mais grande, era mais forte, era mais poderoso. Não se compara quem era Davi com as pessoas dos dias atuais. Mas mesmo o homem escolhido, mesmo o homem segundo o coração de Deus, mesmo o homem valente e obediente, mesmo o homem tendo a aclamação e a aprovação de todo o povo, ele é sujeito às provas. A leitura diz que naquele tempo, o versículo 1 fala que naquela época, os reis em todas as guerras e batalhas, eles estavam à frente da batalha, à frente da peleja. Eles não estavam acolhidos na sua casa e mandando o soldado ir. Não. Era típico de uma guerra surgir e o seu líder estar à frente. A representação era do líder estar à frente. Glória a Deus. Você pode observar que quando acontece uma crise, quando acontece um processo de dor, quando acontece um processo de morte, quando acontece um processo de tribulação, quando acontece um processo de fofoca, de mentira, um processo de pessoas caindo endemoniadas, de pessoas adoecidas no hospital, o que a gente recorre? Vamos falar com o pastor. É verdade. Olha, está enfermo no hospital, está na UTI. Vamos falar com o pastor para ir lá orar. Olha, caiu endemoniado, está complicado. Vamos chamar quem? Vamos chamar o pastor para expulsar o demônio. É assim ou não é? O guerreiro, aquele que representa, aquele que está à frente do povo, como o rei de Israel, Davi, ele sempre estava à frente da batalha. Ele não abria mão de estar na peleja. Aleluia. Só que a Bíblia fala nesse texto que calhou Davi de mandar Joabe, o líder dos exércitos, mandar todos os seus comandantes junto com Joabe e mandar todo o exército de Israel e de Judá a pelejar numa guerra. E sabe o que Davi faz? Não, hoje eu vou descansar. Hoje eu vou tirar um soninho. Hoje eu vou dormir até mais tarde. Não, vou tomar aquele café e depois já vou dormir de novo. Não, hoje... Sabe quando a batalha está ganha? Sabe quando você recebe uma bênção? Sabe quando está tudo em paz? Sabe quando você está saudável, tem dinheiro no banco? Sabe quando está tudo andando de vento em pompa? Você fala, está tudo muito bem. Hoje eu não vou orar não. Está tudo muito bem, hoje eu não vou no culto não. Está tudo muito bem, não vou jejuar porque não precisa, está tudo. Parece que o diabo até me esqueceu. Sabe aquele momento de vitória, aquele momento de paz, aquele momento que você fala, eu estou bem com Deus, estou fortalecido com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, é no momento que você pensa estar forte, aí você está fraco. Glória a Deus. Eu não sei o que se passou na cabeça de Davi. Mas ele mandou o comandante do exército, ele mandou os líderes do exército, ele mandou todo o exército. Foi uma grande batalha, ganhou de rumo, cercou a cidade, formulou um grande intento. E sabe o que ele fez? Decidiu ficar em casa. Não era o feitio do Davi. E sabe o que acontece? Quando você dá uma pequena brecha, o diabo não perde a oportunidade. Quando você deixa de buscar o Senhor, o diabo não perde a oportunidade. Aí eu vou parar um pouquinho, estou cansado. Aí eu vou abrir mão desse ministério. Não, chega, não, ninguém me valoriza. Ah, não vou participar daquela campanha não, que tem muita gente. Não, deixa aí. Sabe aquela pequena brechinha? Aquela pequena coisa que no teu íntimo, no teu subconsciente, você fala, mas isso não é motivo. O diabo não perde a legalidade. Se você tem o acesso, ele vai penetrar sim. E o projeto de Satanás, entenda, é matar, é roubar e é destruir. Ele não tem misericórdia. Ele não tem compaixão. Davi deu um vacilo. E em vez de ir para a batalha, ele ficou em seu palácio. E a Bíblia fala que depois, em algumas traduções bíblicas, a tradução King James, por exemplo, diz que Davi, depois do almoço, tirou aquele soninho. Sabe aquele negócio de coisa do interior? Na casa da minha sogra é assim. A gente almoça por volta de 11h30, meio-dia. É roça. A gente acorda cedo, 6 da manhã, está todo mundo tomando café. Aí vai para a roça, trabalha, limpa o terreno, cuida das galinhas, cuida, sabe, das plantações, rega a horta. Faz o que acontece. 11h30, meio-dia, você já está comendo. E depois do almoço, sempre nós tiramos um
vai numa esteira, cada um vai num banco, cada um vai numa rede, e deita e tira um soninho. Sabe o que Davi fez? Foi dormir. E quando o povo está batalhando, lutando, pelejando, guerreando, a Bíblia fala que Davi foi dormir o sono. E depois do sono que ele acordou, passeando nos corredores dos palácios. Sabe aquela área de lazer bonita? É um momento de alegria, é um momento de paz, é um momento que na tua cabeça você está invulnerável, porque está tudo indo bem. É o momento que você está frágil. É o momento que você está fraco. É o momento que você precisa da graça. Quando você acha que está forte, é o momento que você pode estar dando uma brecha para o diabo. A Bíblia fala que tinha uma mulher formosa, bonita. Alguns teólogos, alguns estudiosos, irmãos, eu não tenho teologia, então eu me comparo com os teólogos. Eu estudo, eu entendo um pouquinho. Diz que alguns teólogos dizem que Betseba era uma mulher bonita, era uma mulher formosa, mas ela não tomava banho ao ar livre. Dizem que foi uma estratégia daquela mulher para se mostrar ao rei. Tomando banho ao ar livre, num local que dava vista ao palácio. O diabo formou uma cilada. E Davi, quando olhou aquela mulher nua, bonita, tomando banho, ele a desejou. Sabe o que acontece? Às vezes, a oferta do diabo é dada na sua vida. A oferta do diabo, a tentação do diabo, ele só vai atuar onde você tem tentações. Ele só vai atuar onde você realmente já caiu no passado. Sabe, as ofertas são dadas e a pessoa às vezes acha que não, posso brincar com essa tentação. Se eu ficar olhando, ou se eu praticar só uma vez, não tem problema. A Bíblia fala que Davi desejou aquela mulher no coração. Manda investigar quem era aquela mulher. E falaram, essa mulher não, ela é filha de Eliã. Ela tem esposo, o marido dela é um guerreiro do teu exército, é um homem fiel ao reino, é um homem fiel a Deus, ele é dedicado a você. Ele é Urias, o Eteu. Olha, eu até sei quem é. Olha, sinceramente, não quero saber de nada não. Manda chamar essa mulher para mim. Aquela mulher foi e sem nenhum tipo de problema se deitou com o rei Davi. Sabe o que eu vejo? Às vezes a coroa ou o cargo eclesiástico que você vive dentro da igreja não te livra de pecar. Se nós olharmos a comparação de José, lembra de José do Egito? Lembra quando ele servia na casa de Potifar, lá no Egito, como escravo? Ele não era rei, ele era escravo. Ele foi tentado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar o agarrou e deita-se comigo. O que ele fez? Ele correu. Verdade, Deus. Então, independente se nós formos colocar por um ponto espiritual, o rei Davi era aclamado e espiritualmente na igreja ele podia ser o líder ou o pastor. E José era só escravo, talvez seria só um pequeno servo que acabou de aceitar Jesus e não tinha nenhum tipo de honra ou recompensa na casa. Mas entenda que os valores eclesiásticos não podem em consideração o teu caráter. Não podem em consideração o teu caráter. Aleluia. Não é o cargo eclesiástico que vai fazer você ter caráter. Você ter caráter é diferente. Ele correu da mulher de Potifar e disse que a mulher de Potifar era bonita, viu? Disse que era tão bonita, tão bonita, tão bonita, que Potifar mandava passar um pó pelo corpo daquela mulher, para que se alguém tocasse e marcasse. Diz que os homens não começavam olhando para ela, mas sim de cabeça baixa, porque se envolviam com a beleza dela e a desejavam. Diferente de Betseba. Talvez Betseba só foi atraente porque ele viu ela nua, tomando banho. Talvez a beleza da mulher de Potifar fosse muito maior do que Betseba, mas a beleza bateu de frente com o caráter de José. Aleluia. E Davi não se rendeu à tentação. Ele não só se deitou e adulterou com aquela mulher. Ele não só se deitou. Passou um tempo, aquela mulher tinha acabado de passar do ciclo menstrual, tinha se curado do momento, ela estava extremamente fértil. Passou um tempo, ela manda um mensageiro falando para ele, Davi, olha, é o seguinte,
cometemos lá, deitamos lá, curtimos lá, foi bom, legal, você é rei, olha que luxo, olha o teu quarto como foi maravilhoso, olha que noite maravilhosa. O problema é que eu engravidei. Sabe o que eu vejo? Que o diabo às vezes te oferece a tentação, te oferece o pecado, e quando você cai no pecado, cai no erro da prática, que você realmente faz o que é errado, ele não te ajuda a camuflar, não te ajuda a esconder, ele quer te expor, ele quer te desmascarar, ele quer te envergonhar. Davi perdeu o controle. Tem gente que brinca com o pecado, tem gente que está brincando nos dias atuais com o pecado, achando que pode cometer, fazer e acontecer, que não vai haver consequências. Mas entenda, se o diabo ele está afundando a igreja através de você, ele camufla. Mas se você decidir entrar com santidade para a igreja, mas vivendo um pecado camuflado, ele te desmascara. E isso não é só na igreja, isso é na tua vida, é no teu lar, na tua casa, no teu emprego, na escola, na faculdade, com seus amigos. Não importa onde você estiver, o que o diabo tiver como acesso para destruir o seu relacionamento com Deus, através do pecado, ele vai agir. É verdade, Senhor. Meu Deus. A Bíblia fala que um abismo chama outro, correto? Ele tinha engravidado a mulher de um outro homem. Olha que já é complicado. A lei dizia, olha só, a lei dizia, lembra dos mandamentos? Não adulterarás. Era o que a lei dizia lá em Êxodo 20. Lembra dos 10 mandamentos? Ele adulterou. A lei dizia, não matarás. Ele formulou uma situação para matar o marido dela por causa da mulher. Quebrou os mandamentos. O último versículo fala que as ações de Davi não pareceram bem aos olhos do Senhor, não agradaram ao Senhor. Sabe que as suas ações às vezes não só interferem na tua intimidade para com Deus, mas de toda a sua família, de toda a tua descendência, de toda a tua casa, de toda a tua história. Não, eu vou fazer porque eu mando na sua vida. Você pode mandar na sua vida, mas você é exemplo para a vida dos outros. Você é espelho para a vida dos outros. Aleluia. Oh Deus. A Bíblia fala que Davi manda chamar Urias. Fala para Joabe, o comandante da guerra, que está à frente do exército, traz Urias. Ele traz Urias, e Urias nunca teve a oportunidade de falar diretamente com o rei. De repente chega o humilde, o simples, o pequeno soldado na presença do rei Davi, o grande rei Davi, líder do exército, o rei aclamado, o homem poderoso. Começa a bajular um simples soldado. Oh, rapaz, como é que você está? Imagina a hipocrisia. Às vezes homens poderosos que estão dando tapinha nas suas costas são para bajular, para arrancar algo ou para encobrir algo. Cuidado. Mas pastor, você está falando isso, mas você não conhece o meu pastor. Se o teu pastor tiver uma intimidade maior do que Davi teve com Deus, então talvez eu precise conhecer o seu pastor. A Bíblia fala que Davi começa a bajular, e depois manda com a desculpinha, perguntas, desculpinha, amor, como é que está a guerra? E Joabe, como é que está lá? E aí, o mandamento, estão ganhando, estão perdendo, como é que está? Papinho besta. Agora faz o seguinte, vai na tua casa, já serviu de mensageiro, vai para sua mulher, vai descansar. Urias era um simples soldado, mas tinha caráter. Urias era um simples soldado, mas honrava a Deus. Urias era um simples soldado, mas o coração era cheio de temor. Urias não era rei de Israel, não era um homem segundo o coração de Deus. Urias não tinha enfrentado grandes batalhas e vencido. Urias, ele só era fiel ao Senhor. Glória a Deus. E ele, em vez de aceitar o convite do rei hipócrita, mentiroso e desleal, a Bíblia fala que ao sair da presença do rei, ele se deita na porta do rei, do palácio, junto com os outros servos. Não vai para sua casa. Falaram para Davi, olha lá, Urias não vai para a casa dele não, e agora?
Tradução: mais pessoas sabiam daquele adultério. Mais pessoas sabiam daquele erro. Aleluia. Ele chama Urias novamente e fala: mas por que, homem? Passou um tempo na luta, na batalha, na guerra. Por que quando chegar, não vai para sua casa, não vai se repousar, não vai comer, beber e deitar com a sua mulher? Ele fala: livra-me de mim, os senhores. Porque na batalha tem lá a Arca da Aliança. Na batalha está lá o comandante do exército, o rei Joabe, comandante do exército. Lá na batalha estão todos os soldados dormindo ao relento. E o senhor acha que eu vou ser infiel ao ponto de ir para minha casa comer, beber e deitar com a minha mulher? Não posso. A oferta foi recusada. A oferta foi recusada, mesmo não sendo incoerente ou errada, mas por fidelidade à Arca da Aliança e ao comando do exército e ao rei que lhe servia com verdade, foi recusada. Qual é a nossa fidelidade? Porque às vezes o que nos parece bom aos nossos olhos e que nos parece correto aos nossos olhos, nós aceitamos com facilidade. A Bíblia nos ensina que o nosso coração é pobre, tolo, enganoso, mau e irremediável, que ninguém pode desvendar a não ser Deus. E tudo que nos complementa a nossa carne, os nossos desejos, nós praticamos sem pensar duas vezes. Ah não, todo mundo faz, eu vou fazer também. Ah, ninguém vai me acusar porque todo mundo pratica. Já ouviu falar disso? Às vezes as pessoas estão fazendo o que é errado. Quantos ministérios nós estamos vendo por aí que as pessoas estão focadas somente no dinheiro? Quantos ministérios nós estamos vendo por aí que as pessoas estão vivendo como o mundo está vivendo? Deus o livre. Olha, eu não sei, eu peço perdão ao Senhor se eu estiver pecando, mas eu ouvi falar, pastor, olha só, irmão, eu ouvi falar do ministério das motos. Olha o ministério das motos, motos abençoadas, motos de aços, motos ungidas, motos, motocicletas. Ninguém está falando de homem ou mulher que ora, paga preço, que chora. Estão falando de moto, motocicleta. Motocicletas que formaram uma igreja, um ministério para motocicletas. Pastores que entram na igreja, menos que entram dentro da igreja com as motos acelerando. Sabe algumas coisas que eu fico falando, Senhor, aonde está isso na palavra de Deus? Aonde isso santifica, glorifica o teu nome? Aonde isso gera salvação? Não, mas são homens usados por Deus. Não fala mal do ungido, não. Meu Deus. Algumas coisas que a gente enxerga pela palavra de Deus que estão andando na contramão. É verdade. E que todo mundo está praticando e ninguém quer ser cobrado, porque se ser cobrado hoje em dia é uma ofensa. É verdade. Às vezes nós sabemos o que é certo e o que é errado. Davi sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que eles estavam fazendo era uma manipulação para tentar encobrir a gravidez da mulher, para tirar a responsabilidade da vida dele, deixa ela se virar com o marido dela. Se ele deitar lá uma vez, só tem certeza que ela vai seduzir ele e a gravidez vai ficar por conta dele. Ela não era um projeto, mas a fidelidade daquele homem ao rei Davi, hipócrita, que estava tentando trair ele, manipular ele. A Bíblia fala que ele, o próprio Davi, manda um recado por Urias. Urias entrega o recado a Joabe, o comandante da batalha, da guerra. E o recado dizia assim, ó, bota Urias lá, no meio mais ardente da batalha, no local mais perigoso da batalha, aonde os maiores soldados inimigos estão, e recua, deixa ele só para morrer. O projeto do diabo muitas vezes é matar o justo. Verdade. Mas ele esquece que a morte para o justo é vitória. Ele esquece que Deus faz da turbulência bonança. Verdade. Urias era um homem justo, amava a Deus, temia o Senhor. Aleluia. E eu tenho certeza que aquilo que foi arquitetado para a destruição levou ele para a glória. Joabe envia outra mensagem e fala, olha, fala para o mensageiro, vê como você vai falar com o rei. O rei, ele pode ficar bravo, porque é para a gente formular essa arquitetura para matar Urias, outros
soldados morreram também, e homens importantes. Meu Deus. Olha só. A arquitetura de um matou mais. O plano maldoso de um mata mais. Senhor. Olha a desobediência que gera. É verdade. Meu Deus. Quantas vezes nós andamos com desobediência? Quantas vezes nós não conseguimos olhar para si e ver os nossos pecados? Quantas vezes nós não olhamos para si e não conseguimos calcular o que fazemos de erro e achamos que estamos certos? A Bíblia fala que nós erramos porque não examinamos as Escrituras, a palavra de Deus. Nós deixamos muito se levar pelo que os outros dizem e entendemos pouco do que diz a palavra. Isso pareceu bom aos olhos de Davi. Ele manda um mensageiro dizer: não se preocupa não, a espada mata lá, mata cá, ganha a guerra, aí está tudo em paz. Ele conseguiu o que ele queria, a morte do marido dela. Passou o processo de luta, ela grávida, ele trouxe ela para o palácio e tomou ela como mulher. Responda uma coisa: adultério, homicídio e o resultado de uma criança. O prazo da gravidez, a criança nasce. Isso tudo ocorreu, não foi numa semana. Isso tudo não ocorreu em 15 dias. Levou o prazo de meses até a criança nascer. Esse tempo todo ele estava nulo, camuflado, sem conversar com Deus. O pecado envergonha. Meu Deus. O pecado envergonha. Mas tudo, entenda uma coisa: tudo que nós fazemos é visto e anotado por Deus. E por você ser importante a Deus, Ele quer te confrontar com seus pecados, para que surja, para que haja, para que nasça arrependimento. Ele tem a oportunidade de ser salvo e entrar nos céus pela porta. Sabe por quê? Porque nós não vamos para o inferno porque pecamos. Nós vamos para o inferno porque negamos a misericórdia e a graça de Deus. A vergonha nos faz negar o perdão do Senhor. Se Deus não manda lá um profeta por nome Natan para afrontar, para confrontar, para desmascarar Davi tinha deixado de ser aquele homem. Estava condenado à morte espiritual. Estava condenado à eternidade no inferno. Imagina o arrependimento da eternidade por deitar uma vez na cama com uma mulher. O preço é muito alto. O preço é muito caro. É muito pesado. O inferno vai ter muita gente arrependida. Sabe, o inferno vai ter muitas ovelhas pregando para os pastores no inferno: por que estou aqui? Por que você não me falou sobre o pecado? Por que você não me repreendeu pelo pecado? Por que você não me levou ao arrependimento pela palavra de Deus, me confrontando com os meus erros? E muitos pastores no inferno vão dizer assim: porque eu estava preocupado com o teu bem-estar e não com a tua vida espiritual. Porque eu estava preocupado em você não sair da igreja. Eu não queria perder números de ovelhas. E pastores e ovelhas estão indo para o inferno porque não querem ser mais confrontados com seus pecados. A Bíblia fala que Deus manda um profeta por nome Natan. E a coragem daquele profeta foi grande, porque você desmascarar e afrontar um homem que tem poder de te mandar te matar. Ele chega com sabedoria e contou uma história para Davi. Estou encerrando, irmãos. O tempo já se foi. Oh, Jesus. Falar de Jesus, peço que demanda mais rápido. O profeta chega na presença de Natan e começa a contar uma historinha. Olha, Davi, vou te contar uma história. Existia dois homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico era proprietário de uma grande fazenda, tinha muitos bois, muitas vacas, muitas ovelhas, tinha muitos animais. Mas o homem pobre não, tinha só uma cabritinha, só uma cordeirinha, perdão, tinha só uma cordeirinha, que ele pegou ela desde pequena. Ele cuidava dela como filha. Ela dormia em seu regaço. Ele dava o que comer e que beber e cuidava junto com os filhos, como uma filha, com amor, com exclusividade. Ele só tinha ela. Mas veio um convidado
convidado, um visitante na casa do homem rico. E o homem rico, para servir o que comer ao seu convidado, em vez de ir no pasto e pegar da sua vaca, do seu gado, da sua ovelha, ele foi lá, em vez de sacrificar os seus animais para servir o que comer ao seu visitante, ele foi no terreno do vizinho, do homem pobre, pegou a sua única cordeirinha e serviu para o visitante dele. A Bíblia fala que Davi acendeu a ira, o furor de Davi. Davi era um homem que gostava das coisas certas, mas ele não queria assumir o seu erro. E quando ele ouviu essa história, a Bíblia fala que ele acendeu o furor, olha para Natan e fala: digno é esse homem de morte. Olha só, ele, por roubar a cordeirinha, ele vai ter que pagar 4 vezes mais. Quem é esse homem? Quando ele indaga com grande fúria, Natan olha para ele e fala: Davi, este homem é você. Meu Deus, glória a Deus. Ou você acha que Deus não me revelou o seu pecado? Ou você acha que Deus não me falou do seu adultério com Betseba, mulher de Urias? Ou você acha que Deus não falou para mim que você projetou a morte dele na frente da batalha? Aleluia. Ou você acha que Deus não falou para mim que tem um fruto de um relacionamento de adultério e uma criança que vai vir ao mundo? Eita Jesus. Olha só, Davi, a partir de agora, a espada e a maldição nunca mais sairá da sua casa. E essa criança que vem, Deus vai matar. Olha aí. Pensou que consequência drástica? Você perdeu um filho. Tem certeza de que vale a pena o pecado? Tem certeza que vale a pena o prazer daquela noite? Tem certeza que vale a pena ceder às tentações? Tem certeza que vale a pena você deixar de orar, deixar de estar constante na batalha espiritual, deixar de jejuar, deixar de ler e meditar a palavra, deixar de ir para a igreja, deixar de pregar o evangelho, deixar de estar na presença de Deus por um momento só de prazer? Verdade, Deus. Jesus. É verdade. Às vezes aquele pequeno momento de prazer te enfraquece. Aquele pequeno momento de prazer te leva ao pecado. Nós vemos a consequência de tanta gente que começa com bobeirinha, daqui a pouco está afundado nos vícios. Falta um dia no culto, no outro culto já perde a força para estar na igreja de novo. Você não fui no domingo, na terça-feira também não vou não, porque é doutrina, não vai ter ninguém a... É assim ou não é? Daqui a pouco as pessoas, em vez de ir para a igreja, recebem um convite do amigo: vamos puxar, pegar um cinema. Ah, mas é quinta, dia de culto, mais nada. O cinema está mais barato na quinta-feira, vamos embora assistir aquele filmão. Meu Deus. As pessoas começam a trocar o que é santo pelo que é profano, o que é certo pelo que é errado. Elas já não conseguem mais orar dentro de casa. Aquela mulher fervorosa, aquele homem fervoroso, que orava 3 vezes por dia, que doutrinava o seu tempo para ler a Bíblia, que não perdia a oportunidade de falar que Jesus Cristo ama o pecador em qualquer local que ele estivesse. Aquela pessoa que tinha o prazer de se preparar para cantar na igreja, ou para dar um testemunho, ou para pregar a palavra na noite. Aquela pessoa está morrendo espiritualmente, porque o convidado, Satanás, entrou na sua casa e você deu o que tinha de melhor, a tua vida espiritual em troca do pecado. A tua vida espiritual, a tua intimidade, a tua amizade com o Espírito Santo, por um momento de prazer. A Bíblia fala que Davi se arrependeu. E coisa boa é o homem se arrepender. A Bíblia fala que Davi se arrependeu, ele assumiu, ele olhou para o profeta Natan e falou assim: olha, Natan, eu pequei contra Deus. Eita, glória a Deus. Todo aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Davi confessou com o profeta, Senhor. abandonou a vida de erros e de adultério, alcançou a compaixão. O profeta falou assim: porque você se arrependeu, Deus não vai pesar a mão de te matar. Mas a consequência do pecado você vai assumir. A criança vai morrer. Os filhos de Davi, um dos filhos de Davi se apaixonou pela filha de Davi, violentou e estuprou ela. O outro filho que descobriu a violência matou ele. Depois arquitetou para matar Davi e assumir o trono. A vida virou um distúrbio, uma turbulência dentro daquela casa.
E o filho que nasceu de Davi e Betseba, de repente adoece. A Bíblia fala porque Davi se arrependeu, dobra a cara no pó da terra. Por 7 dias jejua, chora e ora e clama ao Senhor para não levar a criança. Mas Deus mata a criança. Os seus servos ao redor dele, com medo de falar, ele consegue enxergar o medo e fala: a criança morreu, o meu pecado já foi cobrado, a consequência do meu erro já foi cobrada. Os servos falam: a criança morreu. Ele levantou, cerrou o jejum, lavou o rosto, foi para a igreja, louvou, adorou e glorificou o Deus que matou o filho dele, provando o arrependimento pelo pecado. Depois voltou para casa, se alimentou, consolou a mulher da perda do filho e foi viver a vida com honestidade. Teve outro filho, e o nome do outro filho foi o novo rei de Israel, Salomão. E a Bíblia fala que Deus o amou. Quando há obediência, Deus acompanha a sua geração, a geração do seu filho, a geração do seu neto, dos seus bisnetos. A Bíblia fala que Deus acompanha 1000 gerações, 1000 gerações daquele que obedece a palavra de Deus. Glória a Deus. Para pensar. Se você for fiel, os seus filhos vão ser alcançados por Deus. Glória a Deus. Se você for fiel, o seu esposo vai ser alcançado por Deus. Se você for fiel, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos vão ser alcançados por Deus. Aleluia. É Deus. Existe uma verdade, a verdade é arrepender-se da sua má conduta, arrepender-se dos seus maus feitos, arrepender dos seus maus caminhos e entregar ao Senhor e pedir força no Espírito Santo. Ajuda-me a prosseguir. Aleluia. Perdoa os meus pecados, segura em minhas mãos, continua me lapidando, mas eu quero andar na tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra possa gerar fé no seu coração. Amém. Que você possa ter no íntimo do teu coração a certeza que tudo que nós fazemos é visto por Deus e que nós temos que ser verdadeiros com Deus. Aleluia. Que você possa sair daqui revestido da graça. Que o Espírito de Deus possa te fortalecer e que você possa, em nome de Jesus, estar no caminho, e um caminho de glória para a eternidade na presença de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado e bendito é o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por tudo. Eu sei que Deus é bom, mas se fortaleça na fé nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela presença do Marcelo. Agradeço a Deus pela presença daquele casal ali bonito, Eduardo e a missionária Isabel. Agradeço a Deus pela baixinha, com meu coração, Dalvinha. Eu amo essa mulher, não sei por que eu aprendi a amar Espírito na presença de Deus, essa mulher. Agradeço a Deus pela presença da guerreira, da Nara, mulher de filho. Acima de tudo, eu agradeço a Deus pela presença do Espírito Santo. Amém. Eu sou o principal alvo dessa palavra. Amém. Eu sou o principal alvo dessa palavra. Eu preciso de arrepender dos meus pecados todos os dias. Amém. Eu preciso pedir perdão e força ao Senhor para dar com dignidade e caráter na presença de Deus todos os dias. E como exemplo de pastor, eu quero que você ensine os meus passos. Suplique ao Espírito Santo compaixão, misericórdia, para que vocês sejam salvos. Não há nada mais importante de que se encontrar com a morte com um sorriso no rosto e dizer: só é uma passagem. Daqui eu me encontro pela eternidade com o meu Salvador. Jesus é fiel, ama cada um de vocês. Sai daqui revestido da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado